Todo templo tem um altar, isso é certo. O nosso corpo, a Bíblia fala que ele é templo do Espírito Santo. E esse templo do Espírito Santo, ele não é diferente dos outros, não. Ele também tem um altar. Sabe qual que é o altar do templo do Espírito Santo? É o coração. O seu, o meu, o nosso coração, ele foi feito por Deus para a habitação exclusiva do próprio Deus. Nesse altar do templo corpo, só há espaço, só há lugar para que um possa se assentar e reinar. E esse um que tem que se assentar, esse um que tem que reinar no centro do nosso coração, pelo menos deveria ser o próprio Jesus. Mas o que é de gente? O que é de gente colocando coisas? O que é de gente colocando pessoas? Então a proposta vai muito além, pessoal, de apenas levar uma pessoa a conquistar materialmente falando. Mas a proposta da Fogueira Santa, ela é de levar a pessoa à conquista da salvação eterna. Você sabia que até para você ter a salvação da sua alma, você sabia que até para você ter a salvação eterna, você tem que ter disposição para você sacrificar numa fogueira santa de Israel? Você sabia disso? Porque assim, pessoal, deixa eu falar para vocês, não é dinheiro. Fogueira santa de Israel não é salário que você põe no altar. Fogueira santa de Israel não é uma economia que você coloca no altar. Fogueira santa de Israel, sacrifício feito na fogueira santa de Israel, não é um bem que você está colocando no altar, não é uma propriedade que você está colocando no altar, não. É o seu coração. Quando Deus leva uma pessoa na fogueira santa a fazer o sacrifício, Ele não está levando a pessoa a fazer aquele sacrifício para tirar da pessoa o dinheiro que ela tem. Até porque, pessoal, Deus é espírito. Dinheiro é papel. Deus é espírito, dinheiro é papel. Sendo Deus espírito, será que Deus precisa de dinheiro? Claro que não. Mas quando a pessoa tem a disposição para pegar o dinheiro e colocar no altar, conforme Deus manda ela fazer na fogueira santa, diante dos olhos de Deus, não é dinheiro que ela está pondo, é o coração. Porque assim, pessoal, o Senhor Jesus, há centenas de anos atrás, quando Ele esteve aqui, Ele disse uma palavra, Ele disse assim, ó: não podeis servir a dois senhores. Quem lembra disso? Quem lembra, pessoal? O Senhor Jesus, há centenas de anos atrás, quando Ele esteve aqui, Ele disse assim: não podeis servir a dois senhores. Aí Ele concluiu o seu raciocínio dizendo assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Dinheiro. Dinheiro, meus caros. E se tem uma coisa que o mundo tem constituído como senhor do seu coração, é o tal do mamon. Coisa que Deus não aceita é dividir a glória dele com qualquer coisa ou com qualquer pessoa. Entenda isso. A Bíblia fala que a Ele toda a glória. A Bíblia fala que a Ele todo o louvor. A Bíblia fala que somente a Ele tem que ser dedicada toda a adoração, pessoal. Então você tem que atentar para isso.
porque senão você vai estar colocando em risco a sua salvação. Você vai estar colocando em risco a sua salvação. Porque nessa palavra de Lucas, por exemplo, que nós vamos ler aí, Lucas capítulo 14, versículo 26, olha só o que a Bíblia fala, Lucas 14, 26. O Senhor Jesus fala assim: se alguém vier a mim e não quiser deixar a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, se alguém vier a mim e não aborrecer, não quiser deixar a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, aí ele fala assim, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, meu seguidor. Se você coloca qualquer pessoa no lugar dele, seja pai, seja mãe, seja marido, seja esposa, seja filho, seja filha, seja namorado, seja quem for, qualquer pessoa no lugar dele, você está perdendo tempo dentro da igreja. Porque o verdadeiro discípulo, o verdadeiro seguidor de Jesus, não coloca ninguém acima dele. Pelo menos é o que eu entendi aqui dessas palavras que o próprio Jesus está falando em Lucas 14, 26. Aí, há quem diga assim, mas e as coisas, pastor? O senhor falou de coisas e de pessoas. Jesus falou aí de pessoas, pai, mãe, marido, mulher, filho, filha, mas e as coisas? As coisas ele fala aqui, olha só, no mesmo espírito de Lucas 14, 26, em Mateus 19, 29, ele fala assim, e todo aquele que tiver deixado casas, aí já são coisas. Tem gente na igreja que critica quando alguém tem a coragem, porque tem Jesus acima de tudo, e tem coragem de pegar a casa que mora, vender e colocar no altar. Tem gente que critica, mas olha só o que ele está falando, todo aquele que tiver deixado casas, aí ele fala, ou irmãs, aí ele começa a falar de pessoas de novo, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos. Aí aqui ele volta a falar de coisas, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais. E olha só o que ele termina dizendo, e herdará a vida eterna. Casas, terras, pessoas. Se você ler os versículos anteriores, nos versículos anteriores aí fala do jovem rico, depois você confere em casa, que o jovem rico chegou para Jesus e falou assim, o que eu tenho que fazer para me herdar a salvação, a vida eterna? Aí Jesus falou assim, você tem que guardar os mandamentos. Aí ele falou assim, mas tudo isso eu já tenho observado. Só que na realidade, pessoal, ele observava todos os mandamentos, mas o principal ele não observava. Porque qual que é o principal mandamento? Não é amar a Deus acima de tudo? O principal mandamento é amar a Deus acima de tudo. Ele observava todos os outros, mas o principal ele não observava. Aí ele virou para Jesus e falou assim, mas tudo isso eu já tenho observado. Só que Jesus, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse para ele assim, mas falta ainda uma coisa para você. Tira o coração do que você tem. Você quer a salvação? Salvação, hein? Salvação. Você quer vida eterna? Você quer o reino dos céus? Falta uma coisa para você. Tira o seu coração do que você tem. Pega o que você tem e sacrifica. Amém, pessoal? Sabe o que ele fez?
entristeceu, deu as costas e saiu, e provavelmente perdeu a salvação. Amém, pessoal? Então a fogueira santa de Israel vai muito além do que salvação da vida. A proposta principal é salvação eterna, é coração no altar, não é dinheiro, é o coração. É o coração que a pessoa está colocando no altar, é o coração que ela está provando para Deus que é dele, não é de nenhuma coisa e muito menos de nenhuma pessoa. O coração dela é dele. Isso é fogueira santa, não tem nada de material. Amém, pessoal? Vocês entenderam? Fica de pé para a gente participar da Santa Ceia e buscar a presença de Deus. Os obreiros vão preparar aqui na frente a Santa Ceia. Enquanto eles preparam a ceia, coloca as mãos no coração, pessoal. Fecha os olhos, tá bom? Vou até pedir para que eles reduzam aí as luzes do salão, para você ficar mais à vontade para falar com Deus. Meu Pai, nós vamos agora participar desta Santa Ceia. E o que eu quero que aconteça através dessa Santa Ceia é que essa pessoa venha despertar para isso que foi falado. Quero mais de ti, seu amor quero sempre possuir. Pois tu és o meu Jesus, pois tu és o meu Jesus, meu primeiro amor, te adorando aqui neste lugar, ó meu Senhor Jesus, meu primeiro amor. Solte a voz e cante. Vou sempre te amar, vou sempre te amar. Quero sim renovar, quero sim renovar com seu Espírito sobre mim, meu Espírito sobre mim. Quero te abraçar e dizer o quanto me ajudar, Senhor. Meu